Você sabe quanto tempo a insulina demora para começar a agir no seu organismo? Você sabe qual é o pico de ação da insulina que você utiliza e por quanto tempo ela vai agir no seu organismo? E é sobre o tempo de ação, pico de ação e o tempo máximo da ação das insulinas que eu vou compartilhar com você neste vídeo. Então vamos lá? Primeiro, é primordial saber que a principal função da insulina é carregar a glicose para dentro das células. A insulina é como se fosse o caminhão que transporta a glicose, combustível, para dentro das células. Nosso corpo precisa da glicose, pois ela é fonte de energia para as células do nosso corpo. Ou seja, a glicose não é nossa inimiga. O excesso de glicose, devido à falta de insulina para fazer o transporte da glicose, que fica parada na corrente sanguínea, que desencadeia a hiperglicemia, que esta sim é inimiga do bom controle do diabetes, correto? Bom, eu acredito que conhecer melhor as características dos medicamentos, no caso aqui a insulina, possibilita mais aderência ao tratamento, pois fica mais fácil compreender o que está acontecendo no nosso corpo. Compreendendo como a insulina funciona, você poderá planejar suas refeições, lanches e a prática de exercício físico. O tratamento com insulina deve se ajustar tanto ao estilo de vida quanto às necessidades individuais. Não existe um tratamento padrão referente ao tratamento com insulina e ao plano de gerenciamento do diabetes. A prescrição e tratamento, que é responsabilidade do seu médico, leva em conta idade, saúde em geral, fatores de risco, atividades diárias e também a parte econômica, visto que existem insulinas que são muito eficientes e têm uma excelente contribuição no bom controle. No entanto, economicamente não é acessível. E você sabe por que a insulina não pode ser tomada em pílula ou cápsula? A insulina não pode ser tomada em pílula ou cápsula, pois os sucos digestivos presentes no estômago interferem em sua eficácia. Mas devemos manter firme as nossas esperanças, pois com o avanço das pesquisas, essa realidade talvez seja viável no futuro. Em breve, já deve ser lançado no Brasil a insulina administrada via inalada. Agora, quanto aos valores, infelizmente, poderá não ser acessível para todos. Mas ainda bem que temos hoje disponível no Brasil vários tipos de insulina para o tratamento do diabetes. Temos hoje as insulinas que são utilizadas para fazer o papel da basal, que tem como principal objetivo manter a glicemia estável no período entre as refeições, que são as insulinas lentas, representada pela insulina NPH, e ultra lentas. A insulina NPH é a única representante das insulinas lentas. Ela começa a agir de 1 a 2 horas. Tem seu pico de ação de 5 a 7 horas. E a duração de ação dela no organismo é de 13 a 18 horas. As insulinas mais modernas, chamadas de análogos de insulina, são representadas pela insulina Detemir, representante dela é a Levemir, com início de ação de 1 a 3 horas. O pico máximo de ação, o pico de ação dela é de 6 a 8 horas. E a duração dela no organismo é de 18 a 22 horas. E pela insulina Glargina, que é representada pela Lantus, com início de ação de 2 a 4 horas e duração de ação de 20 a 24 horas. E a insulina Degludec, Tresiba, com início de ação de 21 a 41 minutos. Não tem pico de ação, o que evita muito a hipoglicemia. As insulinas utilizadas para o bolos são as chamadas rápidas e ultra rápidas. Ela tem como objetivo manter a glicemia após as refeições, no café da manhã, almoço e jantar.
A insulina rápida, ou também conhecida como regular, começa a agir de 30 a 60 minutos. Tem o pico de ação de 2 a 3 horas e duração de ação de 5 a 8 horas. Sendo assim, deve ser aplicada 30 a 40 minutos antes das refeições. Sendo que a insulina ultra rápida, Lispro, Asparte ou a glulisina começa a agir dentro de 5 a 15 minutos apenas. Tem seu pico de ação dentro de 30 minutos a 2 horas e duração de ação de 3 a 5 horas. Sendo assim, deve ser usada em menos de 15 minutos antes das refeições ou mesmo durante a refeição. A insulina ultra rápida tem menor risco de hipoglicemia do que a insulina rápida. Bom, espero poder ter contribuído, pois, conhecendo melhor a ação das insulinas, você tem a oportunidade de conversar com a sua equipe médica sobre a eficiência da insulina que você está utilizando, para gerir sucesso no controle do diabetes. Afinal, você é o principal interessado em manter um bom controle do diabetes, não é mesmo? Essas informações foram extraídas do Manual de Insulinas da Sociedade Brasileira de Diabetes, o órgão de maior responsabilidade em prestar informações precisas baseadas em ciência.